Olá, internauta do portal Cidade Itapira. Estamos hoje aqui na Secretaria de Promoção Social, conversando com a secretária Iliana Sobreiro, onde nós queremos saber um pouco mais sobre essa campanha que a Secretaria Municipal está lançando na cidade, que é o Quem Dá Esmola Financia Ilusões. É aquela história, né, que a gente está acostumado a saber quando a gente encontra alguém na rua ou bate na porta da nossa casa e nos pede alguma ajuda e nós ficamos com aquela situação, oferecer ou não oferecer. Quando não oferecemos, simplesmente para nos ver livre da pessoa, o que acho que é um grande problema, que pode se tornar uma grande crise de consciência, na verdade. Sendo que também eu entendo, viu, secretária, que dar a esmola também é uma forma de tentar amenizar, de comprar a própria consciência, né? Tudo bem, boa tarde, vamos iniciar a nossa conversa. Tudo tranquilo aqui pela secretaria? Boa tarde, Nino, boa tarde, internautas. Tudo tranquilo, hoje nós estamos, acho que num dia privilegiado, sem muita procura de serviços, e disposta a atender a imprensa, atender você, a responder a contento as suas perguntas e a informar a população que é uma das metas e até dos serviços da Secretaria de Promoção Social. Pois não. Bom, a gente tem percebido, Eliane, que principalmente na região central da cidade, que houve um aumento da mendicância. O que é isso? Significa que, como se diz no jargão popular, o pasto está bom e estamos agregando novos moradores? Pois é, olha que comparação mais interessante, né? Eu acho, Nino, que o pasto ficou bom mesmo, né? Em especial, depois da implantação do albergue provisório, nós também percebemos que parece que houve uma enchente de moradores de rua na cidade. Só que, quando você estuda tecnicamente essa circunstância, você chega à seguinte conclusão. Itapira, assim como as cidades do Brasil e do mundo, elas estão sofrendo esse fenômeno, que é o fenômeno da pessoa que vai perdendo os vínculos familiares e fazem da rua uma opção de sobrevivência, tá? Com trabalhos que fazem, né? Flanelinhas, cuidadores de carro, ou até aquela população que faz da rua a sua casa. E em Itapira, não diferente dos demais, como eu já disse, esse fenômeno também é real. E ele precisou ser olhado com muito critério pela Secretaria de Promoção Social, até porque o nosso prefeito tinha o desejo e percebia que era papel do poder público tomar as iniciativas em relação a esta problemática existente, tá? Antes do albergue, esses moradores, eles existiam, eles não apareceram por conta do albergue, mas eles estavam guardados ou escondidos em pontos periféricos da cidade. Tanto é que existia no Cubatão, na Vila Ilse, nos Prados, no José Tonoli, no Brás Cavenaghi. E com a implantação do abrigo, eles foram se aproximando mais do centro da cidade. Eles ficaram mais visíveis, porque quando você vê um, é diferente de quando você vê 4 ou vê 5. Então, ficou parecendo deu um boom de moradores de rua em Itapira. Por um lado, isso é muito interessante e facilitador do nosso trabalho, porque a gente consegue visualizar, a sociedade visualiza, através da visualização, ela aponta para o poder público, olha, tem um problema, tem um morador dormindo aqui,
o morador está no semáforo. Então, isso foi facilitando a nossa ação. E agora, pensando do lado do morador ou da pessoa em situação de rua, é um aspecto muito importante na vida dele, porque agora ele tem um ponto de referência. Ele não tem a casa como nós temos, que no final do expediente a gente vai, toma nosso banho, deita no sofá, encontra a nossa família, o nosso aconchego. Ele tem um local onde ele é bem recebido, onde ele é acolhido, onde ele é ouvido, tá? Onde ele tem as suas necessidades básicas satisfeitas. Então, isso, para nós do serviço social, é o ponto mais importante. É a existência do ponto de referência. Na verdade, as pessoas dizem isso, né, Eliana, porque imaginam que o morador de rua, né, que as pessoas confundem com aqueles que ficam andando de cidade em cidade, né? E eles vão fazendo propaganda. Olha, lá Itapira está uma beleza. Ou então, que os moradores de rua vão lá na internet e ficam sabendo, puxa, Itapira tem um excelente serviço de atendimento, vamos para lá. E, na verdade, a gente sabe que você tem, inclusive, isso catalogado, de onde vem esse pessoal. E eu te perguntaria, qual é o percentual dessas pessoas atendidas que são de Itapira e o que é de fora de Itapira? É bastante interessante sua pergunta, porque paira essa dúvida mesmo na sociedade, que a gente está trazendo novos moradores. Não. Nós temos, assim, dados comprováveis que 90% destas pessoas que hoje estão em situação de rua, eles são nossos conterrâneos. Eles são itapirenses e estão na rua por uma série de motivos. Aliás, o que é que leva essa pessoa a ir para a rua? Seria a questão das drogas, o álcool? Sim. É uma associação, um conjunto de situações. Mas, diante dos estudos que a gente tem feito, a gente percebe que uma frustração, um sentimento de rejeição no seio familiar, eu acho que uma frustração amorosa, um desencantamento, mobiliza o sujeito a ir para a rua. Fugir de uma situação. Então, existe um conflito na minha família, eu resolvo sair correndo, bater a porta e durmo aquela noite na rua. Tá? Às vezes, a pessoa toma uma atitude dessa para sensibilizar a família, para dizer, olha, eu existo, eu não estou mais aí, vocês vão sentir a minha falta. Essa ida para a rua, quando a família não faz a busca, não tenta resgatar de maneira rápida, essa pessoa começa a encontrar na rua situações ou substâncias químicas, digamos assim, que começa a suprir a carência, a ausência, a dor da frustração. Então, ela fica um dia, 2, uma semana. Quando a gente se dá conta, a própria família, ela já criou um vínculo com as coisas da rua e rompeu os vínculos com a própria família. Então, ela vai para a rua porque ela é alcoolista? Sim, tem alguns casos que nós temos de homens hoje que que participam dos nossos serviços, que a própria família pediu para que ele saísse de casa por conta de ser um alcoolista, um marido agressivo, e ele foi e lá ele ficou. Mas a maioria dos casos, Nino, está intimamente ligado à movimentação familiar, à composição, a forma como esse sujeito é visto e entendido no seu seio familiar. É uma questão que é um problema da família mesmo, não é só do sujeito que fez a opção de ir para a rua. Bom, e num primeiro momento, se a gente... Eu entendo que tudo isso é responsabilidade da sociedade, sim, né?
assim como são os drogados, assim como são, inclusive, os criminosos de uma maneira geral, porque é a sociedade que produz, ou diretamente ou indiretamente. E para que a gente possa resgatar essas pessoas, a primeira coisa que tem que fazer é um atendimento emergencial, e me parece que foi isso que aconteceu quando vocês criaram o abrigo provisório. Conta um pouquinho disso aí, como é que essas pessoas eram atendidas, são atendidas no abrigo, quantas pessoas começaram, como é que está a situação hoje? Vamos fazer um pequeno balanço disso. Combinado. Bem, anteriormente à implantação do abrigo, já existia um serviço de atendimento que era realizado pelo CREAS. O CREAS fazia um cadastramento, servia um café da manhã e encaminhava essas pessoas em situação de rua para o samaritano, que oferecia a higienização, que era um banho e uma marmita. Quando nós assumimos essa administração e olhamos para essa questão, principalmente o prefeito, ele se manifestou muito preocupado com isso. Inúmeras vezes que nós conversávamos, ele dizia assim, olha, nós precisamos traçar as políticas de atendimento para essas pessoas que estão em situação de rua. Ele entendia que um café da manhã e uma marmita não era o suficiente, assim como eu também entendia. Aí nós fomos amadurecendo a ideia, buscando experiências em outros municípios, se inteirando de quem eram essas pessoas, de quais as suas necessidades. E com a chegada daquele frio intenso, nós nos encorajamos e criamos de maneira emergencial o abrigo. Ele levou o nome de abrigo provisório, porque a gente tinha a intenção de que aquilo atendesse esse pessoal por volta de 30 dias ou enquanto o inverno durasse. Esse abrigo foi modificando o seu jeito de ser. Ele começou com uma proposta, com um tipo de funcionamento, um horário determinado. No início, a Guarda Municipal nos deu todo o apoio, todo o respaldo, até porque era um projeto inovador, pessoas ainda imaturas com essa questão. Então, nós sentíamos que a Guarda ela nos dava segurança, até levando em conta a nossa cultura, de que esses homens são os homens do saco e que eles são perigosos. A gente fala isso para os filhos, ou falava, não vai na rua, porque o homem do saco te pega. Então, essa cultura, ela habita as nossas ideias, e nós, a maioria, mulheres assistentes sociais, nós também tínhamos medo de ficar lá sozinhas com o homem do saco. Então, a Guarda Municipal veio para nos dar essa segurança, até porque são funcionárias e também precisam de uma segurança no ambiente de trabalho. Mas a verdade é que ali não tinha bandidos, né? Sim, mas eu digo para você que agora, com certeza, que não são bandidos, mas inicialmente a gente não conhecia cada um deles na íntegra da sua história, tá? Aliás, era isso que eu ia perguntar, porque uma coisa é fazer como a maioria das pessoas fazem. Dá um tostão, não quer nem saber quem é essa pessoa. Vocês tiveram uma preocupação de identificar essa pessoa, quer dizer, fazer ela se sentir gente, integrante da nossa sociedade? Claro, existe até uma questão que a gente brinca assim, morador de rua não tem rosto. Simplesmente a gente diz assim, tem um homem na esquina, tá pedindo lá na esquina, ou tem uma moça lá na praça pedindo. Então, essas pessoas, para a sociedade, elas não têm uma identidade. E eles, de modo geral, eles são muito parecidos entre si, porque eles estão ou mal cuidados, de barba, com o cabelo comprido, eles trajam roupas que eles ganham, então não são roupas próprias ao tamanho deles. Então, parece que é uma multidão, não existe uma identidade. A primeira questão que a gente faz durante a busca ativa e a abordagem social é conhecer essa pessoa.
as assistentes sociais, a psicóloga, elas têm encontros muito frequentes. E nesses encontros, nós vamos desenhando esta pessoa, desenhando para nós e redesenhando para ele. Quem é você? De onde você veio? Cadê a sua mãe? Cadê o seu pai? Cadê a sua esposa? E a gente vai trazendo essas questões que estavam negadas e não esquecidas. E com isso a gente vai reformando a identidade. E isso dá coragem para que ele comece a se assumir como uma pessoa, como um indivíduo de direitos, que ele procure, então, a cuidar da sua aparência, a ter sonhos. A gente, nesse trabalho todo, nós temos o dever de realimentar os sonhos. Porque sem vontade de amanhecer numa cama boa, numa casa confortável, de ter o seu salário, de não ter que pedir uma moedinha, esse sonho, ele dormiu, adormeceu. E nós temos o compromisso de fazer com que esse sonho reviva, para que ele tenha coragem de recomeçar, de reconstruir. E, claro que nós vamos voltar nesse assunto, e dar esmola ajuda nesse sonho? Pois é, né? Essa está sendo uma luta intensa, é um grande desafio para a Secretaria de Promoção Social, no sentido de que a sociedade precisa se conscientizar que existem inúmeras maneiras de compartilhar aquilo que ela tem, né? A moeda, ela realmente alimenta a ilusão, tanto a ilusão de quem recebe quanto de quem dá. Quem dá acha que deu uma ajuda. Quem recebe acha que, olha, né, vou me manter, eu vou sobreviver das moedinhas que eu recebo. Dar moedas não contribui com a mudança de perfil, não contribui com a mudança social, tá? Pelo contrário, ela faz com que aquele sujeito permaneça nesta dependência. Ele não precisa ficar preocupado em buscar novos caminhos, porque ele se acomodou. Existem sujeitos, indivíduos, que recebem até R$70 por dia no semáforo. E esses R$70, eles são mal aplicados, tá? Nem sempre, ou na maioria das vezes, eles não são investidos em marmitex, em um remédio, um corte de cabelo, né? Eles são mal investidos, e esse investimento faz com que ele se mantenha naquela situação de exclusão mesmo social. Ele vai se intoxicando, ele vai buscando substâncias que vão acabando com a saúde, que vão acabando com a moralidade, e ele vai ficando cada vez mais excluído. Bom, mas me parece que, ao contrário do que isso que você falou, esse trabalho de abrigo já teve resultados, né? Eu queria que você dissesse para mim quantas pessoas estão dormindo hoje, quanto começaram, e se nesse trabalho de vocês, nessa área, nesse setor, já tivemos alguns bons resultados. E essa parte que eu vou falar com mais prazer, né? Eu vou começar pelos resultados, posso? Tá. Então, eu tenho bem anotados aqui. Hoje, Nino, nós estamos com 3 homens que estavam em situação de rua, que estão em tratamento em hospital psiquiátrico. Foram para tratamento depois de trabalhados e convencidos. Nós não tivemos nenhuma internação compulsória. E isso contribui muito, porque ele foi porque ele quis, tá? Nós temos também 2 em comunidades terapêuticas. Então, ao todo, nós já estamos com 5 moradores em tratamento. Isso, para nós, é um bom sinal, tá? Além disso, nós temos um que frequenta o CAPS diariamente. Ele não quis se institucionalizar, mas ele está se cuidando. Temos mais 3 que não moram mais na rua. É um casal e uma outra pessoa. Eles já saíram desta situação, eles já conseguiram um trabalho
e eles já conseguem se manter pagando uma pensão. Tá? Além disto, nós temos também 6 que estão trabalhando, que isso para nós é motivo de muitos rojões, nós comemoramos muito esses empregos, eles foram conduzidos por nós, houve toda uma intervenção do poder público, mas na hora da entrevista e na hora de assumir o compromisso, eles foram pelo fortalecimento que eles haviam recebido, mas foram encorajados, mas assumiram. Tá? Nós temos 5 que voltaram para suas cidades de origem através da intervenção do CREAS. Não é aquela história de você colocar dentro do ônibus e dizer tchau, vai embora para o seu lugar, para onde você voltou. Essa intervenção, quando eu digo de intervenção, foi todo um trabalho de buscar a família de origem, de saber se ela estava apta para recebê-lo. Então, 5 já voltaram para suas cidades. Tá? E, além disso, nós temos aqueles que são os trecheiros, dá licença, que a gente fala, que são as pessoas que passam por aqui e que acabam permanecendo por conta de que nós somos uma sociedade extremamente benevolente. Itapira tem um povo muito acolhedor, um povo muito solidário, e aí os trecheiros acabam vindo de outras cidades, passam por aqui, recebem todo esse acolhimento da sociedade e se acomodam. E com o trecheiro não tem uma ação efetiva, porque não faz parte da vivência deles. Eles nasceram para caminhar. Eles fazem trechos, vão de locais a locais, se estabelecem 2 dias, 3 dias, uma semana e já buscam novos caminhos, novas cidades, enfim. Bom, esses números, para quem está nos assistindo, parecem pequenos, né? Bom, mas a gente imagina que o número de moradores de rua também da cidade seja uma coisa absurda. Eu queria que você tentasse dar uma ideia de quantos moradores nós temos, na verdade, sendo atendidos e aqueles que vocês estimam que não estão sendo atendidos ainda. Olha, a busca ativa tem demonstrado para a gente que Itapira tem um número alto. É um fenômeno, né? Ele acontece aí mundialmente. Nós temos aqui em Itapira, podemos dizer que aproximadamente, nós temos umas 70 pessoas que ficam na rua, tá? Que estão em situação de rua. Destas, 90% já não são do município, como eu já falei. E 52 estão utilizando os nossos serviços, sejam eles apenas de pernoitar no abrigo, seja ele de jantar apenas e ir embora, de fazer uso do CREAS. Dentro do CREAS tem uma rede de serviços, providência de documentos, encaminhamentos para a saúde, encaminhamentos para o PAT, ofertas de emprego. E tem um número aí que ainda não tem rosto, não está identificado. E nesse número, o que me preocupa são as mulheres, que a gente ainda considera como uma população invisível. Aparentemente não tem mulheres em situação de rua em Itapira, mas nós temos. Que é uma população um pouco mais delicada, que tem alguns componentes que acabam facilitando que elas não fiquem tão expostas. Então, a nossa meta agora é fazer a busca ativa dessas moças, dessas meninas até, e fazer com elas um trabalho diferenciado do que será no albergue definitivo, que será exclusivamente para homens. Bom, se eu entendi o que você conversou com a gente, está conversando com a gente hoje, né? Itapira, ela tem em torno de 0,001% da população de moradores de rua. Mas que esse número, comparado com outras cidades, acaba sendo grande. E é grande por uma razão que eu também estou percebendo. Porque é um povo, somos um povo, o povo itapirense, que
acaba ajudando essas pessoas, mas ajudando de forma errada, né? E aí, então, você, através aqui da sua secretaria, a prefeitura como um todo, está iniciando essa campanha, né? Então, qual é a melhor maneira que a população pode se envolver nessa questão? Como é que ela pode ajudar de fato essas pessoas, né? Eu gostaria que você desse essa orientação. Ótimo. Bem, a sociedade ela é formada pelo todo, né? Apesar das separações, nós vivemos no meio comum. E, enquanto seres, né, sociáveis, nós temos alguns valores, algumas crenças que nos levam a algumas atitudes. Eu acho que a questão de dar esmola é uma questão cultural, milenar, digamos assim, e que nós não temos a pretensão de que isso acabe de hoje para amanhã. A nossa intenção é conscientizar as pessoas que você pode dar muito sem precisar dar uma moeda ou dar uma nota de R$1. Ou até um prato de comida. Sim. O que a gente gostaria e idealiza, Nino, é que a sociedade seja parceira como um todo, fazendo com que essas pessoas que estão por aí perambulando, desocupadas, sofridas, que elas tenham acesso aos seus direitos. Os direitos de serem acolhidas, encaminhadas e assistidas. E quem é que faz com que esses direitos sejam efetivados? O CREAS, o Poder Público, o Samaritano. Então, como é que eu posso colaborar enquanto um cidadão? Encaminhando essa pessoa, esse sujeito, perdendo alguns minutos, e perguntando quem é você, o que você está fazendo aqui, você conhece o CREAS, eu vou te mostrar onde fica. Eu entendo que a vida moderna ela exige demais e a gente está sempre muito correndo. Então, eu conheço até pessoas que falam que deixam ali no painel do carro um pouco de moeda, porque aí é rapidinho, você abre o vidro e já entrega a moeda. Eu estou ajudando? Não, sinceramente, isso não é uma ajuda. Então, perder 5 minutos e dizer pelo menos, quem é você? Como você chama? Você já foi no CREAS? Às vezes, o semáforo abre e só o fato de você já foi no CREAS, normalmente isso vai suscitar algum interesse nessa pessoa. E todo mundo falando, né? Exato, é a questão de falar a mesma língua, de transmitir a mesma mensagem, né? E tem também a questão do trabalho voluntário. O samaritano, ele tem uma coisa muito ímpar, que ele vai ser composto por voluntários. E a gente, né, ainda não está também habituado com essa cultura, com essa forma de se doar. 10 minutos que você se doe, que você sente, pelo menos com um morador, ou que você leve esse morador ao médico em uma consulta, leve até o barbeiro. Nós temos, inclusive, esse cuidado de cuidar da aparência, porque daí ele fica assim, pouco menos assustador, se sente um pouco menos excluído. Nós temos cabeleireiras que nas segundas-feiras elas reservam um horário para cuidar da aparência deles. A gente toma conta do tamanho das roupas que a gente doa para eles, para que eles não fiquem né, com as roupas dependuradas. E o que eu peço para a população, o que o prefeito também, nas nossas conversas, ele também idealiza isso, que a população, a sociedade entenda que esse não é um problema de Itapira, é um problema mundial, é um fenômeno, ele precisa ser visto, ele precisa ser trabalhado. Eu não posso dizer para você que ele será resolvido, tá? A gente vai, com todo o nosso plano de trabalho, reduzir, encaminhar, e que as pessoas auxiliem esse trabalho da forma como podem, com os seus conhecimentos, nas suas instituições religiosas,
com as suas capacidades de acordo com a sua profissão e que deixem a moeda para uma outra circunstância. Com certeza. Bom, é evidente, né, e isso a população precisa entender, que antigamente a estrutura pública ela não conseguia, ela não tinha como realizar um trabalho dessa natureza. Então, a participação do povo na moeda, na esmola, era uma forma de tentar resolver o problema. Hoje não, quer dizer, o que nós temos que investir é num trabalho realmente, primeiro, que tente restabelecer a dignidade da pessoa, esse é o mais importante. E depois resgatar essa pessoa novamente para a sociedade. Claro que nem todos a gente vai conseguir, mas essa eu entendo que é uma obrigação do poder público, aliás. Aliás, eu queria te perguntar isso, como é que está o prefeito nessa história? Ele está apoiando, ou ele desistiu? Eu sei que ele estava realmente preocupado, mas como é que ele está hoje com isso? Ele continua dando apoio total? Total, absoluto, é um assunto de extremo interesse, a gente conversa praticamente diariamente a respeito de como está, de que pé que está, como é que está a parceria com o Samaritano. Ele tem eu acho que esse lado muito humanista, muito preocupado. Ele, por incrível que pareça, ele já identifica alguns pelo nome. Essa semana ainda ele me ligou, me falando de uma situação, ele identificou a pessoa, é a fulana de tal, eu achei até interessante, né? Mas ele tem, assim, apoio total, preocupação muito grande, ele passa muito pelo abrigo, ele recebe as informações, as críticas também, né? E ele tem lidado muito bem com as críticas, discutido não só comigo, mas com outros secretários também. E eu sinto que tem tudo para dar certo, Nino, porque existe a preocupação agora da sociedade civil e do poder público. Eu queria dizer que essas críticas, na verdade, elas estão relacionadas ou aquele sentimento egoísta, né, que o ser humano de vez em quando mostra, né, mas também muito em cima do preconceito, né, achando que todo mundo, que quem está na rua porque é vagabundo, né? Isso é um conceito que a gente traz e que algumas pessoas não conseguem entender esse trabalho. Agora, me diga uma coisa, parece que o abrigo provisório, que era para durar um mês, acabou durando mais de um tempo, eu queria que você dissesse por que aconteceu isso, mas os samaritanos vão assumir parte desse trabalho. Eu queria que você dissesse também como é que vai ser esse trabalho do samaritano daqui para frente. Realmente, a coisa do provisório quase que virou definitivo, né? Na verdade, ele era provisório por causa como eu já te falei, do inverno. E durante esses 3 meses e pouco, né, que foi em julho que nós criamos o provisório, eu acho que foi tipo de um laboratório, sabe, Nino? A gente foi aprendendo muito nesses meses. Nós traçamos um plano de trabalho que ele quase que diariamente precisou ser alterado para atender às expectativas e às necessidades. Inicialmente, nós colocamos as nossas expectativas. E, no dia a dia, nós fomos percebendo que não era aquilo que a gente idealizou. E, devagarinho, esse tempo ele foi muito bom, porque foi um tempo de amadurecimento. O samaritano esteve com a gente durante todo esse tempo, intensamente. Então, as experiências foram servindo para que o samaritano desenhasse o tipo de atendimento que eles queriam fazer. O tipo de atendimento que pode não ser o ideal, mas é o que é possível e que é melhor neste momento. Neste momento, essa população precisa deste tipo de atendimento. Então, esse prolongamento, ele não foi um descuido de ninguém, ele foi um tempo de maturação mesmo, para que quando a gente partisse para o definitivo, que será dia 15 de novembro,
definitivamente o samaritano vai acolher as pernoites, o trabalho de rotina diária. O poder público vai ser um parceiro em potencial do samaritano. O CREAS, ele precisa intermediar todo o trabalho, porque a população de rua é uma obrigação do CREAS. Mas, assim, eles vão para um espaço que é do samaritano, que já existe, que já é conhecido por eles, já é familiar a eles. Então, nós estamos agora aguardando uma única ação do samaritano, que eu achei muito prudente, que é um trabalho que eles farão com o entorno, com as famílias que moram ali no entorno do prédio onde será o abrigo. É um trabalho no sentido de compartilhar com essas famílias o que é o abrigo, qual é o seu objetivo, que pessoas passarão por ali, que tipos de barulho aquilo pode causar. Eu acho que isso foi muito prudente, eu acho que é mais um ponto que vai contribuir para que esse abrigo definitivo colha os frutos pretendidos, que ele atenda o direito do cidadão que hoje está em situação de rua. Ele tem o direito de ter os serviços também voltados para ele. E nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo. E o trabalho lá vai ser meramente assim assistencialista, tipo dar banho, comida, ou vai ter alguma preparação? Porque a grande preocupação é que isso se transporte num depósito de pessoas, né? Eu gostaria de saber de vocês. Sim, eu não quero me aprofundar, porque nós vamos fazer questão que tão logo o abrigo vá para o samaritano, que a gente faça uma conversa com o pessoal do samaritano. Mas eu posso adiantar para você que juntos, CREAS e samaritanos, nós estabelecemos um plano individual para cada morador. Estabelecemos ainda condicionalidades para que ele fique utilizando os serviços da casa de passagem ou do abrigo dos samaritanos. Ele terá que cumprir algumas condicionalidades, tá? E dentre essas condicionalidades, a primeira é cuidar da saúde física e mental. E nós estabelecemos juntos também uma rotina diária. Nessa rotina, a rotina prevê as necessidades básicas, os cuidados com a higiene pessoal, alimentação, sono, mas prevê também atividades esportivas, prevê oficinas de capacitação, encaminhamentos para o mercado de trabalho, prevê os momentos de capelania que eles dizem, de evangelização. Então, é como se fosse uma escola que tivesse uma rotina a ser cumprida, com horários de entradas e saídas, e uma coisa acontecendo após a outra, e as condicionalidades. Então, eu não quero que as pessoas entendam que vai se tornar um lugar onde vai enchendo, e daqui a pouco tem 100 homens morando lá, um depósito de pessoas mal atendidas, mal acomodadas, e nem tampouco que a gente vai suprir as necessidades de desocupados. Precisa ficar bem claro que isso é um processo, ele não acontece da noite para o dia. Assim como a criança não nasce e sai andando, ela tem um tempo para engatinhar, para sentar, para ficar de pé e depois andar. O processo de trabalho com eles também ele é um pouco lento, porque você tem que estabelecer metas e ajudar e estimular com que aquele sujeito busque alcançar as metas. Só que para que o bebê saia do estado de deitadinho de costas a andar, ele precisa de algumas necessidades supridas. Os leites, as vacinas, os cuidados com o espaço físico, e essa população também vai precisar desse cuidado inicial. Eles precisam comer, eles precisam tomar banho, eles precisam dormir, né? Então, não dá para... O que eu não espero mesmo é que as pessoas entendam que nós estamos acolhendo desocupados e estimulando que esses desocupados permaneçam desocupados.
Perfeito, Eliane. Eu acho que nós varremos aqui os principais pontos. Não sei se você tem aí mais algum ponto para colocar. Então, é um assunto tão vasto, tão rico e tão encantador, tá? Eu contei já para você que no início eu também tinha medo dos moradores de rua, mas ao longo do tempo a gente percebe que eles são pessoas como a gente, que não estão lá por única e exclusivamente uma opção, tá? São fatores que os levaram. Penso que a gente precisa ter outros momentos para conversar sobre esse assunto. É um assunto que incomoda, é uma população que incomoda, é uma população que está crescendo, tende a crescer cada vez mais. Eu acho que hoje eu espero poder ter esclarecido, espero poder ter contribuído para que as pessoas entendam que trabalho é esse e me coloco à inteira disposição sua e de outras pessoas também que estiverem interessadas nessa questão mesmo da pessoa em situação de rua. Eu agradeço pela oportunidade. Eu agradeço, sim, você também. Eu acho que, às vezes, a gente ouve algumas críticas, não só com relação a isso, mas com o trabalho público em geral, e muitas dessas críticas elas se devem, às vezes, à falta de informação, né? À falta de discussão. Então, as pessoas até fazem a crítica, claro que algumas são de interesses políticos, eleitorais, mas normalmente se baseando, às vezes, na própria ignorância das pessoas, para que essas críticas se fortaleçam. Esse é um assunto que eu, sinceramente, cheguei aqui, achei que era um assunto que a gente ia matar rapidinho, né? Que não tinha muita coisa para falar. Na verdade, a gente acabou até não pegando todos os assuntos, né, do setor. E dizer para quem está nos acompanhando que o problema dos moradores de rua é um problema mundial. Ele está presente nos países de primeiro mundo, assim como está presente também no Brasil, como está presente aqui em Itapira. Então, é um problema que nós, sociedade, precisamos aprender não só a conviver, mas encontrar a melhor forma de tratar desse tipo de problema. E eu fico feliz, porque eu acho que começa-se a delinear algumas possibilidades. Então, isso, eu acho que a população deveria estar feliz por isso, né? E, claro, começar a se engajar na solução desse problema. E, como a própria Eliana disse, evitar de dar esmolas e buscar outras formas de ajuda. Basta ligar o CRAS, né? Qual é o telefone de lá? Então, nesses panfletos, né, que a gente está distribuindo por aí, nós colocamos 3 telefones, tá? O Disque Buscativa, que a gente chama. Então, nós temos o 3863-8111, o 3843-2657, e temos também um celular, 99461-9701. Esse celular, ele fica até às 22 horas. É apto a receber. E os demais em horário comercial. E utilizem desse recurso. Eu peço mesmo a parceria da população como um todo. Nos liguem, visite o CREAS, busque mais informações que não foram esclarecidas nesse momento. É um problema que hoje, Nino, por exemplo, uma pessoa em situação de rua hoje, ela pode parecer, muito distante, nem sei quem é, onde mora, se é João, se é José, mas, às vezes, isso está muito perto da gente, está na família, ou daqui a pouco pode aparecer um caso na família. E daí, essa omissão que a gente, no caso, tendo alguém da família, vai sentir da sociedade, ela também é muito dolorosa. Então, façamos hoje aquilo que não gostaríamos que fizessem para a gente. Espero mesmo que não haja tantos casos mais de morador de rua. Espero que as pessoas não façam essa opção, porque é uma opção sofrida, é uma opção humilhante, de exclusão, mas ainda temos pessoas que fazem essa opção e o nosso
dever enquanto serviço público, enquanto sociedade, é cuidar dessas pessoas também. Ok, foi fantástica essa conversa. Vamos voltar novamente, porque tem outros assuntos aí que ficaram pendentes para a gente conversar, e a próxima, com certeza, é quando os samaritanos assumir o trabalho definitivamente, para explicar para a população como é que vai funcionar. E agradeço a sua audiência. Até uma próxima oportunidade.